Olá, amigos de todo o Brasil. Feliz Ano Novo, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nos próximos 30 minutos você acompanha uma conversa sobre mercado de trabalho para esse ano novo que está começando. Apesar do cenário de crise econômica, da inflação e do desemprego em alta, 2022 começa e a gente quer falar sobre oportunidades no mercado de trabalho. Ainda estamos superando a pandemia e muitas oportunidades de trabalho surgiram. Por outro lado, a pandemia também acelerou os processos de automação e implantação de novas soluções tecnológicas no mundo do trabalho, que deve motivar as pessoas à atualização e qualificação constante. Esse assunto é importante não somente para quem está empregado, mas também para tanta gente que busca uma nova colocação no mercado de trabalho. Quais são as profissões emergentes no momento? Qual a importância da qualificação constante para se manter no mercado de trabalho? E quais as formas de trabalho alternativas que estão crescendo no momento? E ainda, qual o lugar do mercado de trabalho informal em tempo de desemprego em alta? Esse assunto é urgente, especialmente porque nós temos por volta de 14 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho formal. Por isso, nós convidamos o administrador e economista Luiz Carlos Ongarato para conversar com a gente. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmão Diego. É um prazer estar aqui, participando desse debate, que é um tema de extrema relevância aí para esse início de 2022. Verdade. Também está conosco a juíza do trabalho, doutora Caroline Rebelato Piovesan. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema tão bacana. Então, falando de emprego, de desemprego, eu começo então perguntando para o Luiz Carlos, porque o que a gente diz para começo de conversa para quem está desempregado e que começa o ano com uma angústia que já vem de algum tempo, que é a busca por uma recolocação, mas que tem encontrado dificuldade para encontrar um trabalho. A culpa do desemprego hoje é só da falta de qualificação ou tem outros culpados para termos tantos desempregados hoje no país? Bom, vamos colocar dentro da perspectiva de planejamento econômico, O emprego, ele é algo que é abordado dentro da economia que precisa de um planejamento, porque ele não é algo que vai nascer novos postos de trabalho, de uma grande quantidade, da noite para o dia. Então, esse problema do desemprego hoje, ele nasce já há alguns anos e ele foi reforçado, potencializado por conta da pandemia. Quando a gente fala de início de ano, também a gente fala de uma questão do próprio comportamento, aquela renovação das esperanças, da energia. Então, a gente espera que no início de 2022 continue ainda certa dificuldade para encontrar emprego, assim como foi em 2021. Porém, a gente espera também que existam novas oportunidades, principalmente em carreiras que estão ligadas diretamente ao comércio, ao varejo, ao consumo, postos de trabalho que estão pouco a pouco retomando ali o seu funcionamento, vamos colocar assim, entre aspas, normal. Então, tudo aquilo que está retomando as atividades, seja na área de serviços, na área de entretenimento, de espetáculos, em turismo. Então, por exemplo, agora no verão, em janeiro, aí, a gente tem uma retomada aí de restaurantes, hotéis. Então, isso vai acabar atraindo essa cadeia aí de empregos para essa geração de postos de trabalho. Então, mesmo ainda vivendo com a pandemia, nesse mês de janeiro, fevereiro, digamos que essas profissões da área do turismo, ligadas ao mercado do turismo, elas são, digamos, as oportunidades do momento para esse começo de ano. Sim, tem tudo a ver com a questão do próprio momento. Então, a gente vai viver muito a questão de 2022, será um ano muito dessas oportunidades. É o que está
nesse exato momento, retomando as suas atividades em 100%. Então, obviamente, se a gente vier a ter algum novo fechamento, essas atividades também vão recuar. Então, é sempre importante ver o que está acontecendo no momento na minha cidade, né, na minha região, que está atraindo ali pessoas, né? Então, automaticamente buscar nessas áreas. Agora, doutora Caroline, na taxa de desemprego no Brasil, eu disse, ela é em torno de 14 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal. Tem apresentado queda, né? Fechou o ano com uma tendência de queda, mas ainda assim é a quarta maior entre as principais economias do mundo. E para quem, digamos, está na fragilidade do desemprego, muitas vezes, para poder buscar uma colocação, acaba cedendo pressão e cedendo aos seus direitos. Tem, assim, temor de reivindicar os seus direitos com medo de perder o posto de trabalho. Como é que a Justiça do Trabalho acompanha situações como essa? É bem interessante, primeiro, a gente sempre diferenciar a questão do desemprego, né? Do desempregado para o desocupado. Hoje em dia, a gente tem que deixar isso bem claro, até para não confundir quando a gente vê notícias, né? Essas questões. Então, o desocupado é aquela pessoa que não está alocada no mercado de trabalho, né? Não está procurando emprego. O desempregado é aquele que está buscando emprego, ele quer uma nova colocação no mercado de trabalho relacionada com um vínculo seletista. E é bem bacana falar isso, né? Que hoje em dia o desemprego está muito alto, mas, por outro lado, houve um recorde desde 2011, né, que foram quando começaram a contabilizar isso, houve um recorde de maio a agosto do ano passado, de 2021, de empresas abertas no Brasil. Então, eu tenho visto, né, vejo muitos estudos de economia, a gente vê na Justiça do Trabalho, a pandemia ela fez as pessoas se reinventarem. Então, hoje a gente tem um cenário, não só no Brasil, mas mundial, de um abandono da busca por um emprego nos moldes seletistas, mas a caminho do empreendedorismo. As pessoas se reinventando, né? Porque muita gente foi dispensada, né? Foi mandada embora, perdeu ali aquela estabilidade e teve que se reinventar. Teve que abrir um modelo de negócio, teve que trabalhar por conta. Isso trouxe, de modo geral, um excelente benefício para o Brasil, né? Porque são pessoas que estão fomentando a economia. E aqui no Brasil, o que fomenta a economia, por mais que a gente veja grandes empresas, são as pequenas empresas. E no âmbito da Justiça do Trabalho, essa questão de alijamento de direitos, né, ocorre fora. Uma vez que é juizada a ação, a gente faz de tudo para recompor ali o patrimônio jurídico do empregado. E na pandemia, né, o grosso ali das ações foram mesmo as verbas rescisórias, que não conseguiram ser pagas, né? E o duro é que na Justiça do Trabalho a gente tenta ao máximo fazer essa recomposição, mas ocorre muitas vezes o parcelamento, né, das verbas rescisórias. Mas esse foi o pior cenário, assim, da economia. A dispensa em massa, né? E sem pagamento das verbas rescisórias. Muito interessante o que a senhora disse antes sobre essa criatividade que o brasileiro tem, né? Porque essas pessoas não iam deixar de viver, não iam deixar de comer, foram encontrar um modo de se estabelecer no mercado, de encontrar sua sobrevivência, e aí veio uma criatividade, um empreendedorismo que acho que é, digamos, um legado bom dessa crise que nós estamos vivendo, que é esses novos negócios que surgiram. Aí eu volto com o Luiz Carlos. Quais são os negócios novos aí que surgiram na pandemia e que poderão crescer ainda nesse novo ano por conta aí das pessoas buscando novos negócios, novas formas de sobrevivência? Diga, é interessante, né, a gente observar que tudo aquilo que cresceu, né, dentro do empreendedorismo tem a ver com a parte de serviços. Né? A gente não deixou de consumir os serviços, eles apenas modificaram durante a pandemia. Por exemplo, a área de alimentação é uma área que ela cresceu muito e vai continuar crescendo. As pessoas hoje, né, já gostam de ficar em casa, né? No início da pandemia se tinha aquele trauma, tudo, mas hoje muitas pessoas optam por, inclusive, trabalhar dentro de casa. Né? E devido a essa dinâmica, nova dinâmica de retomada, de quantidade, de volume de trabalho, é uma área que está retomando muito grande a área de alimentação, né? De restauração.
que é a área de restaurantes, né? Principalmente para atender esse novo público. Dentro de outra perspectiva também, não somente para apoiar as pessoas que estão, né, no teletrabalho, em home office, mas a área de tecnologia é uma área que empregou muito, principalmente a área de desenvolvimento de softwares. A gente já percebe que tem empresas que já estão contratando para ficar em home office direto. Então, isso foi uma modificação. As empresas também da área das fintechs, né, da área de finanças, aí todas, elas também contrataram gente no Brasil todo para trabalhar em casa. Então, as empresas que estão expandindo, os negócios que estão expandindo, né, permitem tanto você se reinventar aí para trabalhar em casa. A gente observou que, inclusive, nossos alunos, né, a gente como professor universitário viu que, independentemente da formação, decidiu empreender ou intraempreender no novo negócio, e muitas outras pessoas que trabalhavam em empresas abriram mão, né, de continuar, de voltar para essas empresas para montar o seu próprio negócio, prestando serviço não somente para a empresa que trabalhava, mas para outras. Vamos colocar um seguinte cenário. Imagine a seguinte situação. Eu me tornei um funcionário muito caro para a demanda da empresa que eu trabalhava. Ao invés de ser totalmente dispensado do meu trabalho, porque ele era importante, a empresa apenas não tem condição de me pagar, eu pude continuar sendo um prestador de serviço, pude empreender nesse sentido e também dar suporte a outros negócios. Então, tudo aquilo que a gente imaginar que eu posso, da minha casa, com o mínimo de investimento, dar suporte a negócios que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento, né? E isso acaba que ajuda você a empreender e ter sucesso no negócio. Não adianta nada a gente falar em empreender se você não tem o conhecimento, né? O conhecimento não apenas acadêmico, mas o conhecimento também prático disso aí. Doutora Caroline, por conta da pandemia surgiram algumas novidades, né, no mercado de trabalho, da forma de organizar o trabalho, com o trabalho remoto, né, o trabalho em casa, o teletrabalho, e também com a possibilidade de redução de jornadas. Isso, na avaliação da senhora, ampliou a possibilidade de emprego e, digamos, o mercado de trabalho no Brasil já está adaptado a essas novas formas de contrato de trabalho? É interessante essa questão também, porque a gente só olhou para essas novas mudanças, né, agora com a pandemia. Mas, por exemplo, a regulamentação do teletrabalho, ela já existe no Brasil desde a reforma trabalhista. Então, desde 2017, nós já temos regulamentação, nós já temos previsão legal sobre o teletrabalho, né? E a forma como a lei entende isso, como, por exemplo, um acordo entre empregado e empregador sobre a questão de computador, cadeira, mobiliário, isso já está previsto na lei desde 2017. Mas é aquela questão, né? A necessidade faz o homem. Então, agora com a pandemia, que a gente precisou continuar trabalhando, isso em todas as áreas, inclusive no judiciário, com as audiências online, a gente veio a falar de teletrabalho. Eu sou uma eterna otimista, né? Eu acho que essa questão do teletrabalho, como tudo, né? Tem os ônus e os bônus, mas atualmente, depois de já passar do susto para todo mundo, hoje tem muito mais bônus, mais benefícios. Principalmente porque essa questão de... A maioria das empresas estão dando escolhas aos funcionários. Porque essa questão, cada um rende de um jeito, né? Cada um gosta de trabalhar de um jeito. Então, hoje em dia, muitas empresas estão dando opções para os funcionários, né? Olha, você quer trabalhar em casa ou quer trabalhar na empresa? Ou algumas empresas, ainda que deixem fazer o trabalho home office, falam, não, mas pelo menos uma vez na semana presencialmente para reunião. Então, eu falo que isso é muito bom para todo mundo, porque isso é qualidade de vida, né? Uhum. Isso é qualidade de vida, até dentro do próprio judiciário. Marcou muito um presidente corregedor, né, que foi fazer uma correção, o que é isso, acompanhar se a produtividade está correta, com uma juíza que tinha acabado de ter neném, e ela falou, olha, se não fosse o home office, eu teria perdido os primeiros passos da minha filha.
Então, assim, é onde a gente une o trabalho, a qualidade de vida e o bem-estar. E isso é uma tendência, né? O trabalho, ele é para ser prazeroso. Há muito tempo que trabalho deixou de vir do latim, que era tripalium tortura. Então, eu acho que hoje a gente pode tentar casar ao máximo. O home office, para quem se adequa, né? Claro que tem gente que não tem espaço em casa, que fica um transtorno, que gosta, na verdade, de interagir com colegas. Olha, hoje as empresas estão permitindo. Então, eu acho que a pandemia trouxe novas visões, novos olhares que vieram para ficar, com certeza. Exige, né, doutora Carolina, uma disciplina, né? Porque se dentro da empresa, às vezes um chefe, um supervisor que controla o horário, a entrada, a saída, e a partir do momento que esse trabalho passa a ser feito longe dos olhos, haverão outras formas de monitoramento e uma delas é a produtividade. Então, ou seja, acaba a expectativa é de um rendimento melhor com o trabalho em casa. O trabalhador precisa se adaptar a essa realidade, né? Com certeza. E também o bacana disso é porque muita gente tem um horário diferente, né? Tem gente que chega para trabalhar às 7 horas da manhã morrendo. Começa a render lá para depois das 10, 11. Tem gente que rende mais à noite. E como o Luiz estava comentando, o pessoal da área de tecnologia, de TI, eles estão cada vez mais essenciais, né? Eles são o futuro da nova economia, né? Economia 4.0. E é muito curioso, esses profissionais, eles costumam render mais pós o almoço e o horário noturno, que para as empresas fica complicado pela questão comercial e tudo. Então, isso é muito bacana, que até isso, você controla mais o seu empregado ali pela produção do que ele entrega, e não de horas contratadas ali, né? Isso também é bem bacana. E a gente sabe que as questões de tecnologia para controle de funcionários vão cada vez mais evoluindo, né? Hoje em dia tem programas que medem até se o mouse está mexendo, né? Tem programas que você tem que ficar fazendo login toda hora, que contabiliza login com o mouse. Hoje em dia dá para você saber se é a pessoa mesmo que está no computador pela identidade digital que ela deixa cotejando mouse e teclado. Então, assim, controle a gente sempre vai ter, né? É fácil de ter. E essa é uma opção ali da dinâmica da empresa, né? De deixar o funcionário mais à vontade com essa questão de horário e buscar a produtividade, ou se preocupar com as horas ali de trabalho entregue. A gente falou aqui dessas novas profissões ligadas à tecnologia, mas a gente tem que preocupar-se também com aqueles que já passaram dos 40 anos, dos 50 anos, dos 60 anos e estão buscando uma posição no mercado de trabalho. Ô Luiz Carlos, para quem já passou dos 50, que dicas a gente pode deixar? Quais são as oportunidades que aparecem para as pessoas que estão buscando trabalho e já estão nessa faixa etária que normalmente parece que já não vão com muito ânimo, mas tem oportunidade também para essa faixa etária? Sim, é interessante, né, a gente falar que em vários países que passaram em crises profundas, por exemplo, a própria Alemanha, né, no seu pós-guerra, enfim, crise do petróleo, mais recentemente Portugal, que empregam muitas pessoas, né, com uma faixa etária mais elevada. O Brasil deixa, né, de ser aquele país super jovem e já está passando por um envelhecimento. Então, é natural que as pessoas dentro do mercado de trabalho envelheçam. A única questão é que após as crises, né, os profissionais têm que, além de se reinventar, de você poder repensar um pouco a sua carreira e entender o que o mercado hoje ele tem uma remuneração muito mais baixa do que tinha, né, quando aquela pessoa entrou lá no mercado de trabalho há 20, 30, né, 35 anos atrás, 40 anos atrás. Então, é um choque de realidade em primeira questão. A segunda questão é você se posicionar, é saber qual que é o meu trunfo dentro do mercado de trabalho. É experiência? Hoje a gente tem um déficit, né? Está faltando, tem uma carência de profissionais qualificados e com experiência dentro do mercado. Que essas pessoas elas podem enfatizar a experiência. E também a questão de muitas vezes, a reciclagem, né? É importante que além de um funcionário com experiência, né, ou um empreendedor com experiência, ele tem que estar atualizado com aquilo que está se falando no mercado, aquilo que está se pensando. Porque muitas vezes existe uma resistência ao que é o novo. Por isso as empresas preferem os funcionários mais jovens, que são mais abertos. Então é muito de você, né, enfatizar que quer constantemente aprender,
sinalizar isso no seu currículo, né? Também, e trabalhar com aquilo que você tem de melhor, que é a sua experiência. Tem coisas que somente funcionários mais experientes vão saber resolver problemas mais complexos de maneiras mais rápidas. Então, acho que a experiência é o trunfo dessa geração aí com um pouquinho mais de idade. Mas como você disse, aquele colaborador que talvez até por conta do tempo de trabalho se tornou um profissional caro para o mercado, ele acaba sendo, digamos, dispensado por uma empresa. Quando ele vai buscar uma nova colocação, ele tem que, digamos, ter o desprendimento de aceitar ganhar menos. Recomeçar a carreira, digamos. Isso mesmo. É uma questão, vamos colocar assim, dentro de gestão de carreiras, né? É uma questão esperada. Quando você troca de empresa por conta de um desemprego, né? Você não foi contratado, chamado, né, de uma empresa para outra, né? Você tem uma situação de desemprego, é natural que haja, né, um período aí de maturação dentro dessa nova empresa até você chegar ao patamar. Muitas vezes, infelizmente, a gente não tem como absorver esse profissional no mercado com o mesmo nível de remuneração, até mesmo por conta da crise, já que se arrasta há anos, né? Desde 2014 o Brasil se encontra em crise, então a gente já está indo para o nosso 8º ano. Doutora Caroline, a senhora, como faz parte da Justiça do Trabalho e acompanha essas movimentações do mercado de trabalho, com certeza se depara com situações do próprio mercado informal que cresce. Com um cenário de crise, a gente falou agora há pouco, o mercado informal cresce. Agora, o que dizer às pessoas? Porque o mercado informal ele tem sua importância, né? É melhor o mercado informal do que o mundo do crime, por exemplo. Mas o que digamos, a pessoa que está empreendendo nessa hora tem que ter atenção, cuidado, especialmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas? Porque a pessoa não trabalha sozinha, monta um restaurante em casa para atender uma entrega por delivery, convida 2 pessoas para trabalhar junto, mas às vezes não faz o devido registro. Quais os cuidados que a Justiça do Trabalho pode dizer para as pessoas que estão empreendendo dessa forma? Só fazendo um adendo aqui com a perguntinha do Luiz, né? As pessoas mais velhas, acima dos 40. Não, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, todo mundo. Gente jovem, professor, juiz, assustou todo mundo. E é precisamente o que o Luiz falou. O novo assusta. E acho que o maior problema mesmo é essa mudança para o novo, é se reinventar. E isso, a pandemia trouxe benefícios, né? Porque todo mundo foi forçado aqui a se reinventar. E é muito interessante falar isso do informal, né? O que acontece aqui no Brasil? A gente tem uma alta carga tributária. Eu falo que, assim, os direitos trabalhistas, às vezes falam assim, os direitos trabalhistas assusta. Não, os direitos trabalhistas básicos, FGTS, férias, 13º. É que é complicado a gente pensar numa pessoa que está iniciando ali um empreendimento. Aconteceu muito isso na pandemia, como o Luiz mesmo falou, né, de pessoas que saíram de trabalhar em restaurante. Eu tive diversas ações trabalhistas assim, né, de pessoas que deixaram de trabalhar em restaurante, já sabiam como preparar os alimentos, né, e decidiram fazer isso na garagem de casa. Aí precisava de ajudante. E aí, como que faz com o ajudante? Tem que registrar? Como que é? Tem que registrar. Então, assim, hoje no Brasil a gente também tem uma legislação trabalhista que ela abarca todo mundo. E às vezes fica um pouquinho oneroso para quem está começando ali, né? Mas sim, de fato, essa informalidade ela geralmente acontece no começo do empreendimento. Depois as pessoas vão atrás de superar essa burocracia, que é muita burocracia, né? Tem que ir atrás de um contador, tem que organizar as finanças, tem que organizar registro ali de 1, 2 funcionários, mas tem que ser feito. Mas então, vou empreender, vou começar aqui uma entrega de marmita na minha garagem, eu estou sozinho, contratei aqui 2 ajudantes. Uma para ficar comigo aqui na cozinha, cozinhando, e alguém para entregar. Veja bem, essa pessoa que está cozinhando ali com você, ela está trabalhando com você todos os dias? Ela está trabalhando então com habitualidade? Se ela não pode trabalhar, ela pode substituir alguém? Ela pode mandar a filha dela, um parente, um amigo, qualquer pessoa que você não se importa? Então, assim, a gente tem que observar. Então, ela está cumprindo todos os requisitos do vínculo empregatício? Se estiver cumprindo, ela é empregada. Então, ela tem que ser registrada. Ela vai ter direito a recolhimento de FGTS, férias, 13º. E o empregador, como que é a sua relação com ele? É eventual? É habitual? Ele manda outro colega? Ele faz parte de uma companhia, de
de uma cooperativa, alguma coisa de entregadores. Então, assim, cada ramozinho a gente tem que olhar com bastante atenção. Mas o importante, eu falo, não é deixar de sonhar. É difícil no começo, mas empreender é muito bom. E a gente tem que parar de ter medo da Justiça do Trabalho. Eu falo isso muito em acordo, né? Que a Justiça do Trabalho está aqui para tentar equalizar aqui. Então, assim, existe a lei, a gente tem que cumprir. Pode ser pesada? Eu não verifico a lei trabalhista como pesada. São direitos ali básicos e praticamente iguais ou comuns em todo o mundo, né? O que muda muito aqui no Brasil é realmente a carga tributária, que também há benefícios para pequenos empreendedores, assim, mas ainda assim é alta a carga tributária, né? Mas isso não desestimula, tanto é que na pandemia a gente teve esse recorde aí, o ano passado, de maio a agosto, de empresas abertas. Exatamente. E talvez por conta de dados como esse, né, Luiz Carlos, que a gente pode olhar para 2022, para esse ano que estamos começando, com otimismo. Pode ser o ano da recuperação, inclusive de recomposição de vagas no mercado de trabalho. Podemos ser otimistas? Podemos sim ser otimistas observando, né? É interessante nesses períodos de crise, quando a gente fala de crise econômica, né? Que sempre haverão oportunidades. Na crise, vamos colocar assim, dentro de um jeitinho assim de falar, é quando o dinheiro ele vai trocar de mão. Né? Então você tem que saber aonde é o caminho para você investir num negócio. Então é sempre interessante você estudar aquilo que você está querendo empreender, não somente, por exemplo, né? Eu estava falando da questão de fazer a marmita em casa. Não necessariamente você ser um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, vai fazer você um bom empreendedor. Tem que estudar, por exemplo, gestão, né, de um restaurante, gestão, administração, enfim, entender um pouquinho mais. Então, o empreendedor ele tem que ser um eterno aprendiz e sempre curioso para observar que, né, quem está empreendendo, quem está enxergando uma oportunidade, tem que ver que uma empresa ela vai além do próprio produto. Ela tem a ver com pessoas, ela tem a ver com o mercado, ela tem a ver com o saber fazer. Né? Então, é muito a dica, né, que a gente pode dar para qualquer empreendedor que está iniciando aqui na sua atividade, é fazer essa observação. Qual que é o meu negócio? Né? O que eu estou oferecendo? Né? Uma questão muito interessante que a gente está observando são os pequenos serviços domésticos em casa, desde encanador, eletricista, pedreiro, pequenas reformas, né? Que negócio é esse? Como é que eu tenho que administrar? Mesmo que eu sou uma empresa, eu mesmo sou a minha empresa, né? O meu produto, o meu serviço, eu tenho que saber administrar o meu dinheiro e o meu negócio. Então, a dica que a gente sempre dá é observar o que é um empreendimento e saber, né, o que compõe isso, que não é somente o serviço em si e não somente o produto. Um pensamento interessante do Papa Francisco, que sempre fala de sua preocupação com o mercado de trabalho. Ano passado, na Conferência Internacional do Trabalho, ele destacou sua preocupação com o grande número de desempregados, que exige uma reforma econômica urgente. Eu destaco então esse pensamento do Santo Padre. Sem trabalho, não há dignidade. Trabalho quer dizer dignidade. Trabalho significa trazer o pão para casa. Trabalho quer dizer amar. E a gente tem que trabalhar com muito amor, com muita alegria, com gosto por aquilo que faz e compartilha, né, os dons que compartilha com a sociedade. Quero agradecer então a doutora Caroline Rebelato Piovesan, juíza do trabalho, por sua participação. Muito boa noite, feliz ano novo. Muito obrigada, fico feliz, boa noite, espero que tenha contribuído aqui. Com certeza contribuiu, como também o nosso amigo Luiz Carlos Ongarato, administrador e economista. Boa noite, obrigado pela participação e feliz ano novo. Uma excelente noite, um ótimo 2022 para todos nós. Foi um prazer participar e propor algumas reflexões para a gente aqui nessa noite. Obrigado e obrigado a você que acompanha a TV Pai Eterno. Até mais.